Queridos, vamos abrir a Escritura, o Evangelho de Mateus, capítulo número 1. Nós, nesta manhã, aqui na turma, na classe dos adultos, nós vamos falar sobre aquilo que tirou Adão e Eva do paraíso. Nós vamos falar sobre aquilo que levou Sansão a morrer com seus olhos furados. Nós vamos falar sobre aquilo que levou parte do povo de Deus ser engolido pela própria terra. Nós vamos falar sobre aquilo que trouxe muito sofrimento, muita vergonha na vida de Davi, na casa de Davi. Nós vamos falar como tema a terrível realidade do pecado. Eu queria que você lesse comigo Mateus 1, 21, que diz assim: ela, falando de Maria, dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus 1, 21, eu repito, a respeito de Maria: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Uma promessa: Maria dará à luz um filho. Uma ordem: porá nome nele de Jesus. E um propósito: ele salvará o seu povo dos pecados dele. Não existe nada mais horrível, terrível, abominável, destruidor diante de Deus e para a raça humana do que o pecado. O pecado, ele é pior do que o câncer, do que a morte. Ele é pior do que a traição, do que a miséria, porque o pecado, ele nos afasta de Deus no tempo e na eternidade. Eu já contei aqui uma história que me impactou muito, de um homem, empresário, bem-sucedido, que em uma comemoração dos lucros da sua empresa, junto com outro empresário, começou a conhecer a desgraça na sua vida. A partir do momento que nesta festa de comemoração pelos lucros, ele vai ao banheiro e encontra lá no banheiro um outro empresário fazendo uso de cocaína. E aquele homem que tinha uma vida estável, na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar, que já tinha viajado por tantos lugares bons com a sua família e fazendo coisas boas, fruto do seu trabalho, agora ali na festa de comemoração, ele vai ao banheiro e se depara com essa cena: um outro empresário cheirando cocaína. E aquele outro empresário oferece a ele diz: não. E o empresário insiste, diz: rapaz, se você não gostar, você não precisa fazer mais. E aquele homem então experimenta. E para a desgraça daquele homem, aquilo que parecia ser um simples experimento entra na vida dele de uma forma terrível e desgraçada. E aquele homem depois quis experimentar mais uma vez, e depois mais uma vez, e depois mais uma vez, e chegou ao ponto daquele vício dominar aquele homem, e ele perder seus bens, perder sua família, e se tornar um daqueles moradores de rua. E ficou por anos desfigurado, morando debaixo de uma marquise como essa que nós temos aqui na nossa igreja. E um dia, uma senhora crente vinha de madrugada da vigília e se deparou com aquele homem debaixo de uma marquise, vomitando sangue. E ela disse para aquele homem: se você está num estado desse e ainda não morreu, é porque Deus tem um plano na sua vida. O pecado é assim, ele é um embuste. Ele promete prazer, mas ele paga com dores. Ele promete alegria,
mas ele paga com desgraça. Ele cobra mais caro do que prometeu, leva mais longe do que disse que levaria, e dura mais tempo do que falou que duraria. Ele mostra o lado do prazer, ele mostra o lado adocicado. E por que nesta manhã eu quero trazer esta palavra, pedindo a Deus que me ajude? Primeiro, que essa palavra sirva para mim, mas também para você, para que nós possamos olhar para o pecado como verdadeiramente ele é olhado por Deus. Deus não flerta com o pecado e Deus odeia o pecado. E essa deve ser a nossa postura. Nós vivemos numa sociedade que flerta com o pecado. Aliás, a sociedade, ela estimula o pecado, ela incentiva o pecado, ela traz palavras de eufemismo para o pecado, ela adocica o pecado. E nós somos a geração da igreja no mundo que os costumes mundanos estão invadindo a igreja e nós estamos relativizando práticas pecaminosas com frases tais como: todo mundo faz. Isso é besteira. Isso é muito exagerado. E quando se percebe, a pessoa está numa vida completamente dominada por isso que a Bíblia abomina, chamado pecado. E o Satanás, que é o príncipe do pecado, ele nem tem tanto interesse em tirar a pessoa da igreja. Mas se ele puder manter a pessoa na igreja, na prática pecaminosa, para ele já é uma grandiosa vantagem. O pecado, ele é tão odiento, a fofoca, a mentira, o orgulho, a soberba, a vaidade, a mão boba, o tirar isso, ou 10 centavos ou R$1 do meu patrão, do meu sócio, ele é tão odiento que ele fez com que isso aqui acontecesse. Deus precisou matar o seu filho na cruz do Calvário. Deus precisou trazer o inocente, o justo, fazê-lo nascer de uma mulher na plenitude do tempo. Porque o meu pecado e o seu pecado, o nosso pecado é tão odiento diante de Deus, que ele teve que matar o inocente, trazer o inocente a este mundo e despejar lá na cruz sobre ele toda a sua ira, porque esta é a postura de Deus para com o pecado: ira. Deus é um Deus que se ira. Então, eu e você precisamos, quando estivermos flertando com o pecado, seja ele qual for, na televisão, na internet, no desejo de vingança contra o nosso irmão, porque ele falou de nós, porque ele tocou na nossa reputação, e nós queremos então fazer o mal a ele, ou desejar o mal a ele, ou torcer para que o mal aconteça com ele, porque ele triscou no meu nome, porque ele falou de mim. Antes de nós flertarmos com o pecado da ira, do ódio, da imoralidade, do adultério, do roubo, da injustiça, que nós possamos entender o seu caráter perverso e maligno, que levou Deus matar o seu filho na cruz. É nós olharmos para a cruz e dizer: olha o que o pecado fez. Ele matou Jesus no meu lugar. E isso é motivo sobejo para que eu e você não venhamos flertar. A humanidade, ela se tornou suja, um poço de lama. Ela se tornou um objeto vítima da ira de Deus. Por quê? Foi assim que Deus fez o mundo? Deus fez o mundo assim, irmãos, mal? Sim ou não? Com fome, com desigualdade, com aborto, com homossexualismo, com ladrão, com assassinato, com corrupção, com tirania, com déspotas. Deus fez o mundo assim? Não! Eu e você precisamos voltar ao começo da história e entender como foi que Deus fez o mundo perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Depois de toda a criação, natureza, os homens, Deus olha para tudo que fez e aplaude a sua criação, dá nota 10 para a sua criação. Gênesis 1, versículo 31.
tudo ficou muito bom. Não existia tudo isso que existe hoje, de câncer, da célula se degenerar e virar uma doença maligna, uma doença que mata, de pessoas esquizofrênicas, de pessoas com dupla personalidade, de pessoas violentas, de pessoas que não basta quanto elas tenham, mas elas querem tirar mais, a despeito de que a criança está sem merenda, de que o empregado está recebendo cada vez menos e ele, como patrão, está recebendo cada vez mais, engordando a sua conta, tendo um imposto cada vez maior para declarar, porque está adquirindo propriedades. Então nós vivemos numa sociedade contaminada pelo pecado, sociedade esta que não vai mudar. A sociedade não vai mudar. Nós precisamos, como igreja, pregar o evangelho visando o indivíduo, para que o evangelho alcance esse indivíduo, ele seja transformado pela graça, e onde ele estiver, ele alcance outras pessoas. Mas esse sistema, cujo Jesus disse que jaz no maligno, ele só vai piorar, até que um dia, quando Jesus voltar e destruir de uma só vez o pecado, nós teremos uma nova era, novo céu, nova terra. Então esta palavra de 6 letrinhas, ela não é uma palavra insignificante, ela não é uma palavra a qual nós possamos tratar com amizade. Mas se existe ira santa, se existe ódio santo, esta é a maneira que nós devemos tratar o pecado. E eu queria falar de alguns aspectos. Não dá para falar de tudo, de qualquer assunto não dá para você falar de tudo, principalmente diante da minha limitação. Mas eu queria falar do pecado, por exemplo, o que ele causou na humanidade. Aí eu preciso que você vá comigo para Gênesis, capítulo número 2, versículo 15, até o versículo 17, quando Deus, depois de criar todas as coisas e dar nota máxima para o que ele criou, no versículo 31 do capítulo 1, e dizer: eis que foi muito bom tudo que eu criei. Então Deus dá algumas ordens para o homem. Versículo 15 do capítulo 2 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Isso é uma história que todo crente e todo presbiteriano conhece de cós salteado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Depois de ter criado o homem e criado todas as coisas, Deus pega esse homem e coloca no melhor de todos os lugares que Deus tinha criado. Éden significa prazer, o jardim dos prazeres. E Deus coloca lá o homem e dá uma ordem para esse homem, para ele trabalhar, para ele cuidar. Portanto, o trabalho ele já existe antes do pecado. O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Tem crente às vezes desavisado que fica reclamando do trabalho. O trabalho é uma bênção, ele existe antes da queda. Então o homem está ali como gerente de Deus, uma palavra que a gente conhece, mas o dono é Deus. Então Deus dá liberdade a esse homem, porque para a liberdade nós fomos chamados por Deus e em Cristo. E qual é a liberdade? Vocês podem comer de tudo, mas Deus também impõe limites a esse homem, como pais sábios fazem com os filhos. Você pode ir até ali, mas dali você não pode passar. Você pode ir lanchar, ir para o cinema, ir no parque, mas limite, 10 horas você chega. Isso antigamente. Hoje quem bota limite são as crianças. Vá dormir, pai. Então Deus fala com esse homem e coloca essa ordem: se você não obedecer, você vai morrer. Então o mundo era perfeito, havia equilíbrio entre Deus e o homem e a natureza. Tanto é que nos versículos seguintes Deus vai dizer assim: ô Adão, eu criei os animais, mas eu dou a você o direito de colocar o nome nos animais. Tanta harmonia que havia. Não havia interesse do homem matar o bicho, nem do bicho matar o homem. Não tinha medo de barata, não tinha medo de leão. Então Deus chega para o homem e diz: bota o nome. E é interessante como você olha e Adão começa a dizer boi, tigre, leão.
E você já percebeu como o boi tem cara de boi? Sim ou não? Você olha para o boi, é um boi esquentinho. É cara de boi. Então Adão diz boi, coelho, cachorro. Eu não gosto de cachorro, mas tinha cachorro também. Cachorro. Já viu que cachorro tem cara de cachorro? E tem cachorro que tem vida de cachorro. Tem cachorro que tem vida de nobre. E tem cachorro que tem vida de cachorro. Tem um cachorro atrás do meu apartamento, lá no quintal, é um cachorro lindo, de raça, mas ele é tratado como cachorro, ou seja, maltratado. É daqueles cachorros que é para ser tratado dentro de casa, mas ele é tratado no meio da sujeira, dá pena. Eu não gosto de cachorro, mas de olhar o bichinho, né, amor? Dá pena do bichinho. Eu até quero levar a irmã Marli lá, para ver se a gente consegue salvar aquele cachorro. Porque se você quer ter um cachorro, trate o miserávelzinho direito. Vacina, comida, banho. Mas a pessoa às vezes tem o bicho e maltrata o bicho. E o provérbio diz que nós precisamos cuidar bem dos animais. Amém, irmãos? Cuidar bem não é idolatrar, viu? Colocar na cama, lamber a boca, na mesa da cozinha. Então Deus dá a Adão liberdade e Deus dá a Adão limites. E agora, capítulo 3, aquela conversa que você pode perguntar, mas Deus sabia, Deus não sabia. Se Deus sabia, por que Ele deixou? Porque Ele quis. Resolveu a parada, porque Ele quis. Aí começa a serpente conversar com a mulher, e depois pega também o homem. Queria que você fosse comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 6, está bem pertinho de onde você está. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu, provando que o marido estava do lado dela, o bananão, Adão, estava do lado dela, e comeu o fruto. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui a Bíblia revela o primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado, irmãos? Meu Deus, Jesus. Qual foi o primeiro pecado? Desobediência. Mas, pastor, só porque deu um fruto, eu ia dizer uma maçã, só porque deu um fruto e comeu e foi tudo isso. A questão é a quem eles desobedeceram. A questão foi diante de quem eles se rebelaram. A questão foi buscar a autonomia e dizer, será que é assim mesmo? Eu vou pagar para ver. E é assim que o pecado trabalha até hoje. Ele se mostra agradável aos nossos olhos. Ele se mostra sedutor ao nosso coração. E embora muitas vezes o Espírito Santo esteja dizendo não, ou como o pastor João pregou aqui agora, fuja, fuja. E a gente flerta, e a gente fica ali, e fica vendo que é bonito, e fica vendo que é agradável. E daqui a pouco você pega, como eles pegaram, e comeram, e pecaram, e morreram. E a partir daí, é a acusação. Porque o diabo tem dois processos. Promove o pecado e acusa da prática do pecado. Ele apresenta você. Ele coloca você diante daquela possibilidade, dizendo que ninguém vai ver, que é besteira, que todo mundo faz, que não é assim também, que isso é besteira, e BBB. Aí a pessoa incauta, não foge e cai. Aí depois o próprio diabo, ele fica, está vendo que você não é crente em nada? Está vendo você de novo? Está vendo o que você fez? Agora aí, ó, você é um desgraçado, você é um pecador. E esse pecado agora daquele casal começa a trazer as mazelas, as consequências que o texto em seguida vai dizer. Versículo 8, versículo 9, se esconderam de Deus. Acabou a comunhão com Deus. Acabou aquele prazer de estar ali com Deus, no jardim, passeando e conversando. Agora eles se escondem. Agora começa a transferência de responsabilidade. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou. E começa também as punições.
Serpente, tu vai rastejar. Mulher, você vai ter as suas dores do parto multiplicadas. Homem, agora você vai ter não só que trabalhar, mas do suor do teu rosto você comerá o pão. E a pior de todas, você veio do pó, e ao pó você tornará. Por isso que a morte, ela é difícil de ser engolida e aceitada. Mesmo que seja uma pessoa de 100 anos, de 105 anos, você está lá no funeral e gente chorando, porque nós não fomos feitos para morrer. A morte é uma consequência do pecado. E a partir daí vem, capítulo 4, Caim mata Abel. Por que Caim mata Abel? Alguém sabe por que Caim matou Abel? Inveja. Inveja. Não foi porque Abel deu um tiro em Caim. Agora você vai ver inveja. Ele deu uma oferta que Deus aceitou, e a minha oferta vai morrer. Agora, Lameque, capítulo 4 ainda de Gênesis, tem 2 mulheres. Quando Deus estabeleceu o padrão, Adão para Eva, Eva para Adão, Lameque agora tem 2 mulheres. O primeiro adultério, primeira relação adúltera, capítulo 4. E Lameque já era aquilo que a gente chama aqui no Nordeste, aquele chamado cavalo do cão. Porque ele chega assim e diz assim: quem matou Caim terá a sua morte vingada 7 vezes. Eu, 7 vezes. E se alguém pisar no meu pé, vai morrer. Lameque, vulgo cavalo do cão. Agora, capítulo 6, os homens começam a olhar as mulheres e desejar as mulheres, e querer ter as mulheres, e querer se relacionar pecaminosamente com as mulheres, não mais no padrão homem, mulher, um só, casamento. Agora não. E isso só vai piorando ao ponto de Deus ter se entristecido de ter criado a humanidade, porque o pecado degenerou a humanidade. Porque o pecado faz a Rússia lançar bombas sobre a Ucrânia e matar crianças indefesas. Porque o pecado faz com que alguns governos sejam tiranos enquanto o povo morre e eles enricam. Porque o pecado faz com que homens violentem sexualmente crianças indefesas. E esse é o mundo que nós vivemos. E Deus odeia o pecado. E Deus quer que eu e você possamos olhar para o pecado com olho de ódio e de ira santa. Isso eu estou falando no aspecto do universo, do mundo, da criação, o mal que o pecado trouxe. Agora eu quero falar de um outro aspecto e queria que você, bem rapidamente, como eu disse, não dá para falar de tudo, veja aí comigo Provérbios. Abra sua Bíblia, por favor. Vá para Provérbios. Deixa eu ver aqui. 14. Eu acho que é 14. É, 14:34 diz assim: a justiça, agora o pecado no aspecto da nação. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Quando a justiça reina, quando a justiça impera, quando a honestidade ela é levada como prioridade em qualquer nação, isso leva aquela nação a bom termo. Mas o pecado, e eu estou falando do pecado de forma geral, é a vergonha dos povos. Nós somos uma nação rica em tantos os aspectos, um povo muito alegre, um povo muito inteligente, um povo miscigenado. Você olha para o brasileiro, você vê o branco, o preto, o mameluco, o cafuso, o confuso também. Você vê gente com múltiplas colorações, gente de olho azul, gente de olho verde, gente de olho preto, de olho castanho. O Brasil talvez tenha uma miscigenação que país nenhum outro tenha. Um povo resiliente. E por que o brasileiro sofre tanto? Por que tanta diferença no nosso país? Porque o nosso país, ele já foi colonizado aprendendo a pecar contra Deus. Ele já foi colonizado praticando idolatria.
O nosso país, infelizmente, e é com dor no coração que nós falamos isso, é um país que celebra o pecado, incentiva o pecado. É um país que prolifera o pecado. E daí, a despeito de tudo que Deus já fez e faz nesse país, você vê tanta desgraça, tanto sofrimento, tantos males, porque o pecado, ele destrói a nação, ele envergonha a nação, ele escraviza a nação. Você sabe que no mundo existem nações que são pecadoras, mas não são aprofundadas a certa medida no pecado. E eu estou dizendo aqui, não no sentido de que algum homem, algum partido vai livrar o Brasil dessa situação. Não, ninguém. Porque nesse aspecto, só quem tem o poder redentivo é Jesus Cristo. Só quem pode livrar o homem da escravidão do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero fazer você pensar é nessa malignidade excessiva do pecado, de ter corrompido a humanidade e de fazer de nações, às vezes, nações vergonhosas. Eu não sei quantos de vocês tiveram conhecimento, mas provavelmente a maioria de vocês, que chegou uma época na Espanha, época agora, passado recente, que uma mulher brasileira, seja ela quem fosse, chegasse no aeroporto da Espanha, ela voltava. Porque a fama da mulher brasileira na Espanha era fama de prostituição. Eu até ouvi um relato de uma mulher que para ela entrar na Espanha, ela foi para Portugal para poder entrar na Espanha, porque eles estavam mandando voltar. Outros países nem consideram o Brasil senão a Amazônia. Os olhos deles é para a Amazônia. O Brasil, esse povo não existe. É um povo dado ao samba, é um povo dado a práticas sexuais. Porque é isso que, de certa forma, o nosso país conseguiu exportar, por causa de uma presença abundante do pecado em nossa nação. Abundante do pecado em nossa nação. Eu repito o versículo: a justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Então o pecado trouxe dano para a humanidade como um todo. O pecado traz dano para as nações que o celebram, que o incentivam, que o motivam. E o nosso país é campeão disso a partir das teledramaturgia. Você já tentou ver um filme brasileiro bom? Você já tentou ver um filme brasileiro sem palavrão, sem prostituição? É difícil, tem, mas é difícil. O pecado permeia vários aspectos da nossa sociedade. Como é a arte no Brasil? Será que a arte no Brasil é pura arte? Ou na maioria das vezes, dos aspectos da arte, ela está minada pelo pecado? Você lembra daquele aspecto que uma mulher botou um homem nu e uma criança para tocar no homem nu, uma criança de 4 anos, parece, e falando que aquilo ali era arte? Só se for a arte do inferno, proliferando o pecado. Você já viu no aspecto da educação? A educação está minada pelo pecado. Quando alguns colégios têm professores aqui, alguns colégios estavam divulgando cartilhas para que crianças de 4 anos, de 6 anos, tivessem sua iniciação sexual. Será que a educação está minada pelo pecado? Será que a saúde pública ou particular está minada pelo pecado? Quando você paga um plano de saúde a duras penas, com muito suor, com muita dificuldade. E se tem alguém que ganha dinheiro nesse país, são os donos de planos de saúde. E aí quando você está ali à míngua, morrendo, uma cirurgia, uma dor, uma situação, qual é a resposta de praxe? Vamos analisar. Aguarde. Aguarde a autorização. Não importa o tamanho da sua dor. Não importa o tamanho do seu sofrimento. Agora não pague não. Às vezes você paga 10 anos, 15 anos, 18 anos e precisa uma vez. Aguarde a autorização. Não tem valor a vida humana. Sabe o que é isso? O pecado. Qual é o nome desse pecado? Ganância.
ganância. E assim o pecado está presente em vários setores da nossa sociedade. Mas eu quero falar agora do pecado dentro da nossa casa. O pecado no aspecto familiar. O aspecto que destrói famílias. O aspecto que destrói casamentos, relacionamentos de pais e filhos. E um exemplo triste e emblemático é o que traz o capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Quando o homem, segundo o coração de Deus, flerta com o pecado. Então o pecado ele é perverso em todas as esferas. Ele atingiu toda a humanidade, ele criou tudo isso aí, toda essa instabilidade. Aqui no Brasil você vê cada coisa tão díspare. Você está num lugar bonito. Falar de lugar bonito eu lembro só do Rio de Janeiro, me desculpe. Você está ali no Rio, Copacabana, no bondinho, você vê o mar, você vê a beleza, mas se você virar um pouco assim, você já começa a ver um monte de neguinho com camisa do Flamengo. A favela. Né, Adriano? Adriano, bom dia. Você vira assim, você vê assim, ó, aquele negócio vermelho e preto, tiro, bem pertinho, negócio de 700 metros. Um lado o luxo, outro lado a miséria. É o pecado. Ah, pastor, mas o pecado é responsável por essa desigualdade econômica social? Na base é. Na base é. Porque o pecado é o responsável de todos os males que existem na terra. E o pecado na família? Como foi na casa de Davi? Porque o pecado não respeita titularidade. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou o rei de Israel, eu sou crente há 40 anos. O pecado, ele não respeita. Se ele encontrar um flanco, uma abertura, uma brecha, mínima que seja, ele entra e ele arregaça. Davi está descansando. Férias. Vai você, Joabe, eu estou cansado de ter vitórias. E geralmente, quando nós estamos num tempo muito bom da nossa vida, é que coisas ruins acontecem porque a gente relaxa. E Davi relaxou. E Davi, do alto do seu terraço, olha a mulher, contempla a beleza, mas não só contempla, tem o seu coração seduzido, manda chamar. Manda chamar. E então pratica o pecado com aquela mulher. Mas não satisfeito só com esse pecado, para ocultar esse pecado, ele manda matar o marido da mulher. E quebra 2 mandamentos: não adulterarás e não matarás. Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Se o pecado não respeitou Davi, quanto mais eu e você. Então a nossa relação com o pecado, ela deve ser de ódio, e de ira, e de distância. Porque ele destrói a gente, não só por isso, mas porque ele levou Jesus à cruz, a receber todo o cálice da ira de Deus. E aí na casa de Davi começa a morte, porque o filho que ele teve daquele relacionamento adúltero, morreu. Aí na casa de Davi tem incesto, porque quando o pecado dele foi confrontado pelo profeta, o profeta disse: Deus te perdoou, porém a espada jamais sairá da tua casa. Aí o filho de Davi se relaciona sexualmente com a filha de Davi. Aí o outro filho de Davi fica com raiva e mata o outro filho de Davi, que já é problema daquele: você é filho da minha mãe, mas eu não sou filho, você é filho do meu pai, mas eu não sou filho, nós somos irmãos só por parte de mãe, só por parte de pai, aquele rolo. Porque Davi gostava do negócio. Davi teve várias mulheres. Davi pecou muito contra Deus nesse aspecto de ter uma, de ter duas, de ter três, de ter quatro, e que confunde muitos crentes, dizendo: não, o Antigo Testamento podia, nunca pôde, nem pode, nem poderá, nem nunca pôde. O padrão de Deus é um homem e uma mulher. Aí começa. Aí daqui a pouco Davi não quer mais se relacionar com seu filho Absalão, e ele fica 5 anos longe do pai. Aí daqui a pouco, quando Davi tem consciência de que precisa reatar com seu filho, em um embate, o filho de Davi é assassinado. Aí Davi chora. E aí Davi declara amor para um filho morto, porque morto não houve, não adianta mais. E eu estou dizendo para você, as esferas que o pecado traz, ou pode trazer, para a minha casa e para a sua casa, se nós não tivermos uma relação com ele de ódio santo e de ira santa.
Enquanto eu falo, você pode pensar de quantas famílias foram devastadas pelo pecado. Talvez a sua. Alguém que você conhece. É o vício, é a mentira, é a traição, é a calúnia. São diversos aspectos de uma mesma matriz. O pecado, a inveja, a ganância. Quantas famílias divididas por causa de herança? Em família que ela é unida até que o patriarca ou a matriarca morra. Aquela união, todo mundo junto, aquele respeito, morreu, dividiu os bens. Pode chamar a polícia civil. Quantas famílias intrigadas até hoje, por causa de um patrimônio velho, de 100 mil, de 200 mil, que não vale nada. E as famílias intrigadas, o ódio, se sentindo lesado, se sentindo roubado, se sentindo traído. Ninguém consegue abrir mão, ninguém consegue. Fica para vocês saiu. Para vocês sair. Eu vivi até agora. Então, o pecado, ele destrói o lar, ele destrói convivências, de esposo, de esposa, de marido e de esposa, e de mulher, e de filho e de filha. Eu vi um filme, talvez esse filme reforçou ainda mais, eu não sabia que ia falar. Na verdade, eu não ia falar nesse horário, coisas aconteceram, o pastor Jean viajou e mudando, eu estou aqui. Deus sabia e Deus quis. Eu assisti um filme essa semana que está o marido e a esposa dentro de casa, aparentemente uma vida muito boa, filhos, apesar de problemas, né? O filho tinha uma enfermidade e 3h51 da madrugada, os dois na cama dormindo, ao celular do marido toca, aí a mulher, oxe, uma hora dessa, aí ele diz, é da empresa, aí volta a dormir, 4 minutos depois, 3h55, celular, aí a mulher, que é isso? Quem está ligando a hora dessa? Ele diz, é da empresa. Aí ela diz, aí começa, né? Deixa eu ver. Acho que ela, deixa eu ver. Aí ele diz, não. Aí ela diz, não é da empresa. Ele diz, é. Deixa eu ver. Aí ele diz, não. Eu tenho certeza que ninguém aqui nunca passou uma coisa dessa, viu? Fique tranquilo. Aí, por que você não quer deixar eu ver? Aí ele diz, porque nós fizemos um trato que nós devemos confiar um no outro. Aí ela diz, mas eu não confio mais em você. Deixa eu ver. Aí ela sai da cama, arrudia, vai para o lado dele, arrudeia, vai para o lado dele e tenta pegar à força o celular. E ele não deixa. Mulher, homem é mais forte do que você fisicamente, viu? Para quem não sabe, fisicamente o homem é mais forte. Aí tenta pegar o celular e ele não deixa. Aí ele pega o celular e estoura na parede. Mesmo que não tivesse nada, ela poderia ficar o quê? Hein, gente? Desconfiada. E aquela família que estava vivendo tão harmonicamente começa a desenrolar toda uma situação difícil. Porque geralmente, quando não se deixa pegar no celular, geralmente, alguma coisa deve ter. Aí a mulher, no outro dia, pede desculpa ao marido. O marido dela diz, eu também estava nervoso. Aí ela diz, quer que eu conserte o celular? Aí ele diz, não precisa, eu vou comprar outro. E fica por aquilo mesmo. Só que em um dado momento, ela pega o celular e leva em Delcinho. Delcinho, esse celular quebrou, tem coisas importantes aqui, eu queria ver. E Delcinho pergunta, de quem é esse celular? É do meu marido. Ah, tá certo. Aí começa a mexer, vidro todo quebrado. Mas consegue recuperar o quê? Os arquivos, as coisas que tinha lá. E o que tinha lá? Foto simples, de uma única mulher, mas nada que denunciasse o rapaz. Uma foto, uma foto, 2 fotos, 3, da mesma mulher, cuja mulher trabalhava na empresa do marido dela. O marido era o patrão e ela era funcionária. Aí a mulher já acendeu a... Mulher, não sei não como é isso. Aí ela já vai numa festa de comemoração da empresa, do lucro da empresa deles, todo mundo comemorando, não precisa assistir o filme.
Todo mundo comemorando a festa, e o marido sumiu. Aí a mulher começa a procurar o marido. Cadê meu marido? Cadê meu marido? Onde o marido estava? Quem adivinha? Namorando com a mulher que ela tinha visto na foto. Pecado. Aí começa uma série de quê? De destruição naquela família. Porque o pecado, ele diz para mim e para você, vai ser só uma vez. Ninguém vai saber. Ninguém vai ver. Mas Números capítulo 32, versículo 23, Moisés diz assim: o seu pecado vai lhe encontrar. O meu pecado me encontra, o seu lhe encontra. E se não encontrar aqui, por graça e misericórdia, é pior ele encontrar na eternidade. No dia do juízo final, e dizer assim: apartai-vos de mim. Mas eu era pastor da quarta igreja, apartai-vos de mim. Eu não vou ficar sozinho não, eu era presbítero. Vou ficar sozinho nada. Eu era pastor, eu era diácono, ficar sozinho nada. Eu era líder do ministério, eu era membro, eu era. Apartai-vos de mim. Tem uma palavra de Richard Baxter, pregador do século XVIII, que ele diz: pastor, cuidado quando for preparar seu sermão, para você não falar a sua própria sentença. E o que eu estou falando para você, eu estou falando para mim. O pecado não respeita, gente. Diploma, título, anos de vida cristã. Ele simplesmente jaz à porta e cumpre a ti dominá-lo. Eu estou falando com a minha igreja amada sobre a terrível realidade do pecado. Ele destrói, irmãos. E nem faz tanta questão de tirar você da igreja. Está aí cantando, louvando, participando de ministério, mas às vezes está lá. Às vezes está lá. E ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, e depois puxa. Que Deus livre a minha casa e a sua casa do pecado. Que Deus nos leve, independente de como está o nosso estado hoje, se você está no pecado ou se você não está no pecado, a chegar diante do Senhor e fazer uma oração. Se está, dizer: Senhor, me perdoa, me ajude, me liberte. E se não está, dizer: Senhor, não deixe eu entrar nessa situação. É tão bom você viver em paz. É tão bom você viver com simplicidade, com paz. E é tão terrível você viver em conflito, em guerra, em destruição. E quem traz tudo isso é o pecado. Às vezes, você está ali vivendo a sua vida simples, seu carrinho de 15 anos, de 10 anos, mas é seu, está no seu nome. Aí você olha para o carro do outro e diz: rapaz, eu acho que dá para trocar meu carro. Eu acho que dá para trocar meu carro. Aí às vezes aparecem propostas indecentes para você ganhar um dinheiro e trocar de carro. Propostas indecentes, que você acha que ninguém nunca vai ver, nunca vai saber, nunca vai... Aí você troca de carro. Aí você compra uma casa para dar uma resposta, porque você tem que ter uma casa. Quando na verdade é tão melhor você comer, como a Bíblia diz, é melhor você comer salada, um matinho verde, em paz, do que um boi cevado no meio da guerra. Tem gente comendo picanha argentina, mas não consegue nem sentir o sabor, porque é a custo de pecado, é a custo de guerra, é a custo de confusão. E você vê às vezes uma pessoa comendo um bolo de farinha com feijão e sorrindo. Gente, vocês devem ter, eu não tenho, colchão que liga na tomada e o colchão treme, e mesmo assim o miserável não dorme, porque é crise, é guerra, é confusão, e o outro dormindo ainda em colchão de capim. Quando deita, é um sono que parece que vai acordar daqui uma semana, porque vive na simplicidade. E nós vivemos numa sociedade que nos empurra para você ter mais, para você ser melhor, está amarrado, para você ter destaque, ter sucesso,
ser reconhecido. Quantas pessoas sofrendo porque ela não é reconhecida, porque ninguém diz para ela assim: seu trabalho é maravilhoso, viu? Seu trabalho é excelente, foi muito bom o que você fez, é muito bom o que você está fazendo. Tem gente que morre porque a esposa não diz você é um marido excelente, porque o marido não diz você é uma esposa excelente. Ela morre porque ela precisa de elogio. Elogio é saudável, elogio é edificante, mas tem que ser natural. Eu não posso ficar atrás, Júnior, me elogie de alguma forma, acha alguma coisa para tu me elogiar, bicho, senão eu vou morrer. Então as pessoas ficam tendo neuras por causa do pecado. Lá no fundo, não, lá na raiz tudo é pecado. Então que Deus livre a minha casa e livre a sua casa do pecado. E se acontecer o pecado? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Há remédio, há saída, há recomeço, há uma nova história. Quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos e quando nós deixamos, seja o pecado que for. E dependendo do grau, custos, consequências, dificuldade para lidar com situações, mas nada melhor do que você estar em paz com Deus por meio de Cristo Jesus. O problema maior não é cometê-lo, mas é permanecer, não reconhecer, não se arrepender, não confessar e não deixar. Porque o pecado ele veio para matar, para roubar e para destruir. Que Deus nos ajude e que Deus nos livre. No santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu queria falar também do pecado na vida pessoal. Você queria falar do pecado na vida cultica, mas não há tempo para isso. Eu vou respeitar o seu horário de ir para casa, mas eu preciso ler para você aqui, que eu não vou conseguir falar de cabeça, a solução. Preste atenção. Embora o pecado seja terrível, é possível triunfar sobre ele. O arrependimento é a porta de escape. Arrepender-se é reconhecer que o pecado é abominável para Deus. É sentir tristeza por desejá-lo ou praticá-lo. É virar as costas para ele. Embora não possamos nos livrar do pecado por nós mesmos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Em Cristo somos libertos da condenação do pecado na justificação, do poder do pecado na santificação e da presença do pecado na glorificação. De fato, essas palavras aqui, últimas que eu li, foi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre essa situação de confessar o pecado. De fato, o pecado é terrível, destruidor, maligno. Eu já senti essa dor e já vivi essa situação. Talvez alguém aqui também já tenha sentido ou vivido. A minha oração é para aqueles que nunca viveram e nunca sentiram, que não vivam, que não sintam, porque não é nada bom. Porque não é nada bom. Não é nada bom. Mas por pior que ele seja, a graça de Deus é maior. E se houver arrependimento, confissão e abandono, Deus é suficientemente gracioso para restaurar e para recomeçar uma nova história para a glória dele. E Deus livre a minha vida, sua casa, a nossa igreja. Porque às vezes ele se manifesta no meio da igreja. Deus livre a nossa igreja do pecado, em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê uma visão realista da terrível realidade do pecado. Livra-nos de flertar com ele, livra-nos de ter aliança com ele, livra-nos de ter amizade com ele,
e, acima de tudo, livra-nos de cairmos nas garras dele. Mas, Senhor, se tiver alguém aqui entre nós vivendo uma situação assim, que o Senhor a ajude a diante do Senhor confessar, adiante do Senhor se arrepender e adiante do Senhor abandonar. E se ela tiver que lidar com as consequências, que o Senhor conceda a graça, mas que ela deixe, que abandone, que se arrependa, que confesse. Livra-nos do pecado, em nome de Jesus. Livra a nossa vida, livra a nossa casa, livra a nossa família, livra a nossa igreja e tenha misericórdia da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé para você receber a bênção, por gentileza. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor do Deus eterno e todo-poderoso, o consolo, o conforto, a comunhão do Espírito Santo, seja com esta igreja aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Deus abençoe. Pela cruz me chamou.